Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa. Hoje falarei sobre o trabalho de uma força. Então, trabalho na linguagem comum, ao entendermos trabalho, é o esforço necessário para realizar um serviço qualquer, ou seja, se você buscar mover uma carga de um lugar para outro, uma mesa, uma cadeira, você realiza o trabalho porque você está utilizando força aí. Levantar uma parede de tijolos, pintar um quadro, levantar um saco de café, etc. São alguns exemplos de trabalho em si. Então, trabalho, se vocês observarem aqui, tem uma pessoa puxando um carrinho, com alguns materiais sobre o carrinho. E em relação ao horizontal, isso aqui tem um ângulo de 30 graus. Então, o trabalho realizado por uma força constante, porque ele vai aplicar sempre a mesma força, é igual ao produto da componente da força, que atua na direção do deslocamento. Ou seja, o trabalho de uma força constante vai ser igual à força pelo deslocamento, Se o deslocamento for já no chão mesmo, só esse daqui. Mas se ele tiver uma certa inclinação, eu vou pegar vezes o cosseno, vezes o cosseno do ângulo aqui. Vezes o cosseno do ângulo. É esse o conceito. Esquematicamente, nós podemos construir ou considerar aquele conceito lá, Se alguém empurra tem algo que vai puxando uma força nesse sentido, Então, a força X nesse sentido. Aqui eu tenho, ela vem nesse sentido, Mas a força, ela está sendo puxada assim, nessa coisa aqui, criando um ângulo de 90 graus. Então, dessa maneira, a componente da força na direção do deslocamento é dado por força. O deslocamento vai ser igual a força vezes a cosseno, Cosseno. Então, como isso aqui é tangente, Então, o deslocamento indicado por ΔX, Que vai ser o deslocamento é ΔX, de um ponto a outro, por exemplo, O trabalho que ele vai realizar, nós vamos pegar pela letra grega, que vai ser, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de x aqui, vezes o cosseno do ângulo em si, A unidade de medida do trabalho é o joule, que é definido aqui, Uma força de intensidade de 1 newton age num corpo de mesma direção com deslocamento de 1 metro, então o trabalho dessa força vai ser de 1 joule, ou seja, se eu tiver uma força de 1 newton agindo sobre uma força que desloca esse corpo em 1 metro, então significa dizer que o trabalho vai ser de 1 joule em si, Aí, para cálculo de gráficos de trabalho, nós temos esse conceito aqui. Se eu tiver a força e o deslocamento, o trabalho vai ser a área, numericamente igual à área. Então, vai ser a força pela área. Se a força atua sobre um corpo durante o deslocamento, a representação gráfica é dada dessa maneira aqui. Agora, quando a força é variável, quando ela tem um certo conceito de uma certa variação, nós temos aqui a força variável, nós temos essas condições aqui. O trabalho dessa força vai ser a força de x, Nesse caso aqui, se vocês observarem, isso aqui é um trapézio. Então, vamos calcular o trapézio, a área do trapézio. Numericamente, a área do trapézio vai ser a força de x vezes o deslocamento de x aqui, Vezes o cosseno do ângulo aqui, O cosseno do ângulo desse deslocamento. O trabalho será então igual à área sobre a curva, conforme já estamos dando aqui, sobre essa curva, Então, no cálculo de trabalho, nós vamos utilizar esse conceito aqui, No cálculo de trabalho realizado por uma força, nós podemos encontrar valores positivos, negativos ou nulo. Assim, como nós vemos, ele vai depender do valor do ângulo, Se o ângulo for um ângulo menor que 90, nós vamos ter valores positivos para trabalho. Se for, entre 0 e 90, o trabalho é positivo. Se o ângulo for maior que 90, Se for 90 na realidade, aí o cosseno é 0, então o trabalho é nulo. E se for
muito maior que 90, tiver entre 90 e 180, o trabalho vai ser negativo. Então, nesse caso, é porque ele vai ser realizado no sentido contrário. Então, nesse caso, o trabalho vai ser realizado, vai ser um trabalho negativo. Então, fico por aqui, até a próxima aula.